Formação com a Divina Vontade, Livro do Céu, continuação do volume 3. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha neste momento nos ensinar que a Divina Vontade, ela é exigente. E não se deve nunca negar nada a ela. Por isso, vem Espírito Santo. Dai-nos um coração manso, humilde, um coração resignado, obediente, capaz de entender as ordens do sumo bem e aceitá-las pacificamente. Vem, Divina Vontade, reina no nosso coração. Então, nós vamos dando continuidade ao volume 3. Jesus diz assim, olha esse ensinamento. Você, Luísa, não sabe que não se abandonar em mim é querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta. Então, quando a gente não quer se abandonar na vontade de Deus, nós usurpamos os direitos da divindade e afrontamos a Ele. Por isso, prossegue Jesus, abandona-te e aquieta teu interior, todo em mim. Encontrarás a paz. Encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Então, quando as tribulações vêm, e quem está na divina vontade sabe que tudo é vontade de Deus, devemos nos abandonar, nos aquietar o nosso interno em Deus, e por isso teremos como retorno a paz. Tendo a paz, encontraremos o próprio Deus. Minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre esta terra deve ser assinado com 3 assinaturas: a resignação, a humildade e a obediência. A resignação perfeita a meu querer é cera que funde nossos quereres e deles forma um só. É açúcar e mel, mas se há uma pequena resistência a meu querer, a cera se desune. O açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Agora, não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre a minha vontade. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento. Mas quem enobrece essas 2 virtudes? Quem as fortifica? Quem as faz perseverantes? Quem as acorrenta juntas para não se poder separar? Quem as coroa? A obediência. Então, vamos parar aqui. O Senhor nos diz o quê? Que é necessária a resignação, mas para que haja essa perfeita união entre os quereres. E se há alguma resistência ao querer de Deus, o que era para ser positivo se torna negativo, ou seja, a resignação perfeita, é como se fosse açúcar, como se fosse mel, mas como se fosse uma cera que une. Mas se há alguma resistência ao querer de Deus, tudo isso se transforma ao contrário. O açúcar perde a sua doçura, se torna amargo. O mel se converte em veneno. A cera que fazia essa liga se desune. Então, qualquer resistência ao querer de Deus causa um estrago. E ele diz, quem faz com que essas 2 virtudes, a resignação, a humildade, se fortifiquem, sejam perseverantes, não se separem, formem uma coroa, é a obediência. Então, uma depende da outra, mas essas 2 virtudes, a resignação e a humildade, elas precisam da obediência. Nós vimos que a humildade produz este conhecimento. Qual é o conhecimento? Que a resignação ela precisa ser perfeita para que possa ser agradável a Deus. E continuando,
Jesus diz assim: a obediência destruindo de todo o próprio querer e tudo que é material, espiritualiza tudo e, como coroa, se põe ao redor, assim que a resignação e a humildade, sem a obediência, estarão sujeitas à instabilidade. Então, a obediência ela é necessária para que haja um pleno cumprimento da resignação e da humildade. Mas com a obediência, serão firmes e estáveis, e eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que este passaporte possa correr para passar ao reino da bem-aventurança espiritual que a alma pode gozar daqui. Sem estas 3 assinaturas, o passaporte não terá valor, e a alma será sempre rejeitada no reino da bem-aventurança e estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores, dos perigos, e para sua desgraça terá, por Deus, o seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião. Olha aí. Então, a humildade e a resignação precisa da obediência. Essas 3 assinaturas são indispensáveis. Se não houver essa obediência, a humildade e a resignação, né, não vão poder ter os frutos que Deus quer, espera delas. E a alma, ela será sempre rejeitada pelo reino da bem-aventurança, porque essas 3 assinaturas são indispensáveis. E se não tivermos estas assinaturas, o que vai reinar? O temor, os temores, a inquietação, o medo, porque o eu estará imperando. E o eu estando em alta, será cortejado pela soberba e pela rebelião. Então, o santo, ele é aquele que obedece. O santo é aquele que é humilde. O santo é aquele que tem uma resignação perfeita. Então, através desses 3 pontos, a santidade, ela começa a ser moldada. Olha o que o Senhor diz. A cruz é um espelho onde a alma vê a divindade. E contemplando-se nele, adquire os lineamentos, a semelhança mais perfeita com Deus. A cruz não se deve apenas amar, desejar, mas ter como honra e glória a mesma cruz. E isto é agir como Deus e tornar-se como Deus por participação, porque só eu me gloriei da cruz e considerei como uma honra sofrer, e a amei tanto que em toda a minha vida não quis estar um momento sem a cruz. A gente manda embora a cruz, a gente não quer a cruz. E o Senhor nos diz o quê? Que ao termos cruzes, a cruz nos faz assemelhar, ter o espelho onde a alma vê a divindade, vê Deus ali. E contemplando-se nele, adquire os lineamentos e a semelhança mais perfeita com ele. Então, quando se está sofrendo, tem que se o quê? Entregar, unir aquele sofrimento com o de Jesus, para que possa ter frutos. Continuando aqui. E Jesus diz assim, e ainda, que sejam vasos sagrados, é necessário que de vez em quando sacudi-los. Jesus fala o quê? Dos nossos corpos. Vossos corpos são tantos vasos sagrados, nos quais faço minha morada. Por isso é necessário que de vez em quando lhes demos uma sacudida, isto é, que os visite com alguma tribulação para fazer que eu esteja neles com mais decoro. Então, a cruz aí, quando vem e atinge o corpo, o Senhor está nos ensinando o quê? Para santificar este corpo. E uma coisa que eu faço com uma certa frequência, estou fazendo, é o quê? É fundindo o meu corpo no corpo de Jesus. E pedindo que ele venha, nessa fusão, reparar todas as ofensas que eu fiz, ou reparar também as ofensas que as outras criaturas o fazem através de seus corpos. Porque nós somos templos do Senhor. Continuando. Como é preciosa a cruz, olha um pouco. O sacramento do meu corpo, ao dar-se à alma, une-a comigo. Transforma-a até a tornar uma mesma coisa comigo. Mas ao consumir-se, as espécies desunem-se e a união realmente contraída. Mas a cruz não.
Ela toma a Deus e o une com a alma para sempre. E para maior segurança, ela se põe como selo. Portanto, a cruz sela a Deus na alma, de modo que jamais há separação entre Deus e a alma crucificada. Olhe como o sofrimento ganha uma nova conotação. Nós pensamos que a cruz é para ser retirada, não queremos sofrer. E quando a cruz vem, Jesus diz o quê? Que ela tem o poder de o quê? De unir Deus à alma. E que essa união, ela não vai ser separada. Não vai ser por algum momento, por algum instante, não. Mas jamais há separação entre Deus e a alma crucificada. Então, quando o sofrimento ele vem, a alma aceita, ocorre esta grande obra de Deus. Ou seja, esta união indissolúvel. Indissolúvel. Jesus fala assim para Luísa sobre a resignação. A resignação ao querer divino é óleo que, enquanto unge e mitiga nossas penas, ao mesmo tempo é óleo que unge e mitiga a dor das chagas de Jesus. Então, enquanto Jesus está cuidando dos nossos sofrimentos, das nossas dores, a alma, ao se resignar perfeitamente, aceitar o que Deus manda perfeitamente, ela está também ungindo e mitigando a dor das chagas de Jesus. É um ajudando o outro. Olha aqui, ele diz assim, no outro trecho: teu refrigério sou eu, e meu refrigério é teu sofrer. Como o sacramento da Eucaristia é fruto da cruz, por isso sinto-me mais disposto a conceder-te o sofrimento quando recebes o meu corpo, porque vendo-te sofrer, parece-me que não misticamente, senão realmente continua em ti a minha paixão, em proveito das almas. E isto é, para mim, um grande alívio, porque recolho o verdadeiro fruto da minha cruz e da Santa Eucaristia. Então, Jesus diz o quê? Que a Eucaristia é fruto da cruz. E por isso ele se sente disposto a conceder-te o sofrimento quando recebes o meu corpo. Então, a alma fica mais pronta a receber o sofrimento que Jesus quer para ela, no caso aqui de Luísa. Né? Ela comunga e, ao receber o corpo de Jesus, ela está mais disposta, mais pronta a receber o sofrimento. E Jesus revela: como és bela, mas quanto mais cresce a tua beleza com o teu sofrer, ó, como me é amada! Meus olhos ficam feridos ao te ver, porque descobrem em ti a minha mesma imagem. Então, o sofrimento embeleza a alma e encanta o Senhor, porque ele vê naquela alma a sua imagem. Vamos ver aqui esse trecho. Ele diz assim: a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de agradar a mim só, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu ser. Então, quando a pureza do sofrer de Luísa, ela sofria e queria mais sofrer. Então, ela produzia o quê? Luz, esta luz. Era invadida por uma quantidade de luz imensa. Então, outra coisa que manda a luz em todo o seu ser é a pureza no agir, querer agradar a Deus. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Olha, mesmo o bem feito, pensa-se fazer o bem, mas se não for corretamente, se não for do agrado de Deus, se não for com uma pureza de sofrer, vai produzir o quê? Trevas. Então eu vi no peito de Nosso Senhor, e ele tinha um espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava todo absorvido naquele espelho. Quem não estava, ficava fora, sem que pudesse receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu em meu coração. Então, qual é a sombra de intenção? A sombra de intenções humanas. Não, Luísa queria fazer
à vontade de Deus completamente. Jesus continua: se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é somente quem impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas com as quais, ungindo os cadáveres, não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo. A cruz a embeleze e é tão potente que, se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora e, com mais segurança, faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída. E, depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potente que a outra. Olha aí, tanto a Eucaristia como a cruz são potentes, são obras potentes que faz com que a alma forma a alma o trono mais deslumbrante da glória futura. E hoje o mundo diz assim: fuja da cruz, fuja da cruz. E Deus está dizendo não. Una a cruz com a Santa Eucaristia, porque ambas operam potentemente sobre a alma. A cruz é meu leito florido, não porque não sofresse dores atroces, mas porque, por meio da cruz, dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais, assim que, vendo tanto bem, tinha para meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento. Não é querer sofrer por sofrer, mas Jesus está dizendo o quê? Que ao sofrer, ao aceitar a cruz, ele dava o quê? Luz a tantas almas, a graça. Ou seja, abria a graça, essa luz, para que tantas outras almas pudessem florescer, brotar. Então não era um sofrer vazio, sofrer por sofrer. E aí ela vem aqui dizendo: eu me encontrava esta manhã fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes e médias. As maiores mais esplendor davam. Era um encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disto, pareceu que se abria o céu, se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguia-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Então, Jesus nos mostra o quê? A cruz, o valor da cruz. Como a cruz é festejada pelos bem-aventurados. Se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. Então, a cruz tem esta grande graça de, quando aceita, produzir esses efeitos. Quando Jesus diz assim: tu, Luísa, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Então, Jesus vem descansar em nós. Né? E se a gente se inquieta, nós incomodamos a Deus. Ele não pode repousar. Então, esses trechos e esses pequenos ensinamentos tão preciosos e grandes, é preciso que nós, aos poucos, busquemos colocá-los em prática. Ou seja, entendendo esses apelos de amor de Jesus, esses ensinamentos que ele dá a Luísa e a nós neste momento, a fim de que possamos aos poucos perceber que o sofrimento ele tem como base nos dar o quê? Uma união perfeita com Deus, nos fazer crescer na fé. E a partir desse conhecimento, nós vamos começar a entender que as cruzes do dia a dia, elas são tesouros preciosos e devemos honrá-las, porque na cruz, no madeiro, morreu o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.